Estamos aqui para cozinhar novamente. Hoje nós vamos fazer comidinhas para um bebê de 7 meses, a Esther. Vamos lá? Ih, ficou bom. A base da comida da Esther é a mesma da nossa. Ela come todos os legumes que a gente come, arroz, feijão, todas as carnes, todos os mesmos alimentos que a gente come aqui em casa, menos sal e açúcar. Então essa aqui é a feira que a gente fez para casa e aí nós vamos escolher aqui os ingredientes das comidinhas da Esther. Berinjela, batata doce, jiló, beterraba, cenoura, vagem, abóbora, tomate, repolho, cebola, pimentão, inhame, batata baroa, muito alho, músculo fresquinho, carne moída, ervilha, feijão preto. Aqui estão as hortaliças, ainda estão de molho, couve, bastante cheiro verde. E ali está a nossa cliente, que vai aprovar a comidinha. Aqui também outro cliente que não vai comer dessa comidinha. Estherzinha! Esther! Ê, papá! Sobre assunto cascas ou não cascas. A gente sabe que os agrotóxicos ficam a maior parte concentrados realmente na casca, mas também as vitaminas, a maioria dos antioxidantes e vitaminas importantes também ficam na casca. Então a gente opta aqui em casa por consumir os alimentos quase sempre com casca. A maioria dos alimentos a gente consome com casca. Então a gente higieniza bastante, a gente lava bastante os alimentos assim que a gente chega da feira e a gente retira somente os pretinhos, as partes que estão mais deterioradas, tira as pontinhas do legume, né, a parte da frente e de trás, alguns pretinhos e lava bastante. A maioria dos legumes a gente cozinha todos com casca. Como a gente não usa sal, a gente capricha muito nos temperos. Temperos naturais são todos liberados. A gente usa bastante alho, folha de louro, açafrão, páprica, colorau, orégano. Aqui é o arrozinho dela que é integral. E aqui também uma dica legal é o vinagre de álcool que a gente usa para desinfetar na hora da higienização dos legumes e verduras. Alho, cebola e cheiro verde bastante. Ó, a gente tem aqui uma mortinha que tem cebolinha, salsinha, coentro, manjericão, a gente usa bastante daqui e compra também quando aqui não é suficiente. Nós separamos aqui mais alguns temperinhos, noz moscada para carne, cominho, mais coentro. E separei aqui alguns legumes que a gente vai fazer para Esther. Tirei os que a gente vai fazer para casa e agora nós vamos fazer o processamento. O feijão e a ervilha estão de molho desde ontem para poder tirar as substâncias que causam gases, que dá má digestão. Para comida de criança isso é muito importante, para de adulto também, mas para um bebezinho é essencial deixar de molho de um dia para o outro. Então agora nós vamos fazer o processamento desses alimentos. Nós vamos fazer os cortes, retirar as pontinhas, retirar partes da casca que não estejam adequadas para o consumo e depois eu mostro para vocês. Enquanto a gente processa os alimentos, eu vou colocar de uma vez o feijão para cozinhar, para ganhar tempo. Então, esse feijão que já está de molho desde ontem, eu já vou fazer o feijão para casa. E aí no feijão eu coloco uma cabeça de alho inteira, assim ó, sem descascar. Você só retira se tiver alguma, né, dá uma olhada, dá uma limpadinha, mas ele assim com a casca inteira, ele fica muito saboroso, ele dá muito sabor. Então vai uma cabeça de alho inteira, uma cabeça de cebola inteira, uma beterraba, que ela vai cozinhar ali dentro, depois a gente pode... E ela tá com casca, tá? Só tirei a pontinha dela. Depois ela fica cozidinha, pode comer. Vou colocar
coentro em pó. Vou colocar coentro fresco da hortinha. Vou colocar louro. E aí, olha, dentro da panela fica assim, ó. Agora é acrescentar a água. Ajustar aqui a função. A cebolinha, a gente corta a raiz e leva a raiz, ó, para reforçar a hortinha. Agora, sobre a técnica da introdução alimentar, a técnica de oferecimento do alimento para a criança. Existe o método tradicional, que é fazer a papinha amassadinha, oferecer na colher. E existe o método BLW, para quem conhece, que é o método de oferecer os alimentos em pedaços grandes que a criança possa segurar e ela mesma se alimentar. A gente aqui em casa optou por fazer um método participativo, que é o quê? Um pouco de BLW e um pouco do tradicional. Na verdade, tudo que dá para ser no BLW... Dá uma pausa. Eu precisei dar uma pausa no vídeo, não lembro onde eu parei, mas... Então, aqui em casa a gente optou por fazer o método participativo, que é uma parte em BLW e uma parte não em BLW. Na verdade, tudo que dá para ser no BLW de forma prática, a gente faz no BLW. O que é mais complicado de fazer no BLW, a gente faz no tradicional. Então, a maior parte das coisas a gente faz no BLW. As frutas, a banana vai inteira, a gente só tira a pontinha da casca para que ela mesma se alimente, a manga também, enfim. As frutas, praticamente todas, ela come em pedaço, e os legumes também. Olha só. Então aqui a gente tem, ó, a batata doce, ó, já tá cortada, a gente mantém a casca. Então, batata doce, a abóbora, olha só, é um pedaço que a criança consegue segurar e comer. Aqui é o jiló, a gente nunca ofereceu jiló, mas eu quero experimentar, oferecer o jilózinho a ela. A batata baroa. O inhame, a gente tirou a casca. Eu falei que tudo que a gente consegue oferecer com casca, a gente oferece, né? Olha só, todos os alimentos aqui estão com casca. Menos o inhame, porque a casca realmente é muito grosseira, né? E a
abobrinha também com casca, também com um pedaço de BLW. Berinjela também. Berinjela também a gente ainda nunca ofereceu, vai ser a primeira vez. Bom, o que a gente não oferece, até a carne, olha só. A carne também a gente corta em pedaços grandes e oferece pedaço inteiro para ela. A gente também entrega a coxinha, o drumê. A gente entrega a coxinha que ela segura e ela mesma se serve. O que a gente não faz em BLW? A gente não faz o arroz, o feijão, a carne moída. Existem técnicas para oferecer arroz, feijão em BLW. Você faz um bolinho e tudo. Eu não acho muito prático e eu acho que também modifica muito o produto, né? O feijão, ela tem que conhecer como feijão, essa, né, na nossa visão aqui. Então, o feijão é um caldinho, né? O feijão não é um bolinho. Então, o feijão a gente não oferece como BLW, nem o arroz, nem uma carne moída. Praticamente só isso. E outra exceção também ao BLW é quando a gente vai viajar. Hoje é uma dessas situações. A gente vai fazer o preparo todo e ao final a gente vai escolher alguns itens para fazer uma papinha mesmo, amassada, processada, que é para o caso de viagem. Quando a gente está em viagem, a gente faz realmente a comida da forma mais prática possível. Não dá para ficar entregando o alimento na mão dela. A gente nem sempre tem todos os recursos ali possíveis para limpar, para organizar a nossa vida. Então a gente faz uma papinha amassada, uma papinha tradicional, que não, né, no nosso dia a dia a gente quase que não, nem sempre a gente amassa o legume. O legume vai inteirinho. Mas então, para viagem, a gente, ao final desse vídeo de hoje, a ideia é fazer alguns pratos de BLW, alguns pratos prontos para viagem, que vai ser a papinha já misturadinha. Agora nós vamos fazer um tempero para Esther. Um tempero, ó, a gente está usando azeite. Um tempero que a gente vai passar nos legumes, a gente vai passar na carne, deixar a carne descansando com esse tempero. Então, um tempero bem caprichado no alho. Então, azeite, alho, coloquei bastante alho, que a gente vai usar em todos os alimentos, então é bastante mesmo. Uma cebola inteira, cheiro verde, fresco. Deixa eu ver esse aqui. Vamos colher mais um pouquinho aqui da hortinha. Vou botar manjericão também. Vai. Manjericão, salsinha, coentro, cebolinha. Bastante, olha só. E agora eu vou colocar alguns desidratados. Vou colocar um pouco de louro em pó, porque o meu outro louro... Vou colocar um pouco de louro em pó. Não tá saindo. Agora sai. Manjericão desidratado. Um finalzinho só para acabar. E um pouquinho de orégano. Bom, coloquei uma variedade muito grande de tempero aqui, mas não coloquei tudo que eu uso, tudo que eu tenho. A gente usa cominho também, a gente usa noz moscada. Eu não coloquei o colorau, não coloquei páprica, não coloquei açafrão, não coloquei alecrim. Esses aqui eu deixo eles fora do tempero, porque esse tempero vai em tudo. Vai nos legumes, vai na carne, vai em tudo. E quando a gente quer diferenciar um pouquinho o sabor de algum, aí a gente entra em algum daqueles. Já. A gente bate bastante para o tempero ficar bem líquido mesmo, ou seja, esse é o único momento da dieta dela que a gente usa liquidificador, né? A gente não usa liquidificador para mais nada. A gente, quando precisa processar algo, a gente usa o processador, né? Mas o liquidificador realmente só para o temperinho.
que aí ele fica bem fininho, que a ideia é para poder penetrar bastante realmente nos alimentos. E zero sal, né? Então, quer dizer, esse músculo aqui que eu vou preparar ele todo com as técnicas da Esther, ou seja, sem sal, né? Com tudo isso. Olha só, o tempero agora ela vai ficar aqui pegando o tempero, olha, marinando. Vai ficar muito saboroso, mas vai ficar sem sal. Ao final eu vou tirar as porções da Esther e aí vou finalizar com sal para poder a família comer. Já. Então esses legumes todos, nós vamos colocar numa vasilha maior para temperar. Pausa. Forma de cozinhar. Nós vamos assar uma parte dos legumes, estão todos lambuzados no temperinho verde, sem sal, com muito sabor. E aqui a gente vai fazer no vapor, esse aqui vai ser no vapor no micro-ondas e aqui vai ser assado. Os dois métodos são muito bons porque não são imersos na água. O imerso na água perde. Então, os dois métodos, no vapor, no micro-ondas e assado, são os melhores métodos. Melhores do que o método de cozimento na água tradicional, né? Porque ali os nutrientes vão embora todos na água. Aqui os nutrientes prevalecem, aqui os nutrientes prevalecem mais ainda. Agora nós estamos abrindo feijão. Olha, aí ó, tá lá a beterraba, a cebola, você pode removê-los inteiros, tá vendo? Então eles deixaram todo o sabor ali. Vamos dar uma mexida, ó. Vamos ver se tá cozido o suficiente. Ó, a cebola, ó, tá desfazendo. Mas se você não quiser comer ela no feijão, você pode remover. Eu prefiro que ela fique aí. Essa panela é muito legal. Ela cozinha no tempo certinho, realmente não deixa queimar. A cabeça de alho, gente, o que acontece com ela? Ela solta todo o sabor. E aí você pode espremer os alhos aqui dentro. E aí você tira só o bagacinho ali, só o... Aqui, ó. Só o caule dele. A beterraba tá aqui, ó. Ela dá sabor no feijão, o feijão dá sabor nela. Todo mundo trocando sabores um com os outros, né? Então esse feijão tá saborosíssimo, muito cheiroso, mas sem sal. Então a gente vai fazer o da Esther e depois a gente vai botar sal pra casa. Ó, o músculo tá pronto, pedaços grandes. Ela consegue pegar com a mão. Tem a batata aqui também, ó. Ela pode fazer BLW com essa batata também. E a gente vai tirar agora os pedacinhos dela. E o restante, colocar sal. Não precisa mais de tempero. Colocar sal para o restante da família. Pode. Uhum. O feijão ficou pronto também. E, ó, vamos pescar agora essa beterraba. Olha só ela soltando tinta aqui no feijão. Então, o feijão fica saboroso e a beterraba também fica saborosa. Vou pescar ela aqui, que nós vamos cortar ela de BLW também. Vou dar uma mexidinha aqui, ó, feijãozinho. Dá uma pausa. Então, essa beterraba a gente vai cortar ela BLW, ó, tá bem massinha. Cortar em pedaços grandes para a Esther pegar com a mão. Depois eu acabo de cortar, ó, aí, praticamente assim, ó. Então esse é um pedaço BLW que ela pega com a mão. E o feijão, como a gente não apresenta ele de BLW para ela, a gente sempre oferece ele em caldo. Só que os carocinhos não, assim, tem um pequeno risco de engasgo, né?
Então a gente amassa. E amassar, como a gente está fazendo hoje a papinha, a comidinha dela para vários dias, a gente vai fazer maior quantidade, então eu vou pôr no processador para dar só uma batida, como se fosse esmagando, ou seja, não vou liquidificar, não vai ficar totalmente líquido, vai ficar com textura, mas a gente vai colocar no processador. Ó. Tá com os grãozinhos ainda. É só para diminuir o tamanho deles, para diminuir o risco de engasgo. Ó, então tá bem pedaçudinho ainda para ela desenvolver a mastigação, não pode ficar líquido. Agora nós vamos preparar o arrozinho dela, arroz integral, com o temperinho que a gente fez, natural. E a gente vai colocar legumes, vamos colocar legumes e verduras. Vamos colocar brócolis, que já tá picadinho aqui, e couve também, que já tá picadinha. O arroz integral demora mais a cozinhar, a gente vai colocar mais água do que a medida normal e deixar cozinhar mais para ele ficar mais empapadinho mesmo, já que a gente não dá ele como BLW, ele tem que ficar com menos grãos firmes, menos grãos inteiros, né? Então a gente quer que ele fique um arroz mais empapadinho, mais molhadinho mesmo. E vamos fazer a carne moída, que a gente vai temperar com cebola, tomate, pimentão e azeitona, olha só, tá bem caprichado. Vamos também colocar o temperinho pronto dela. E vamos colocar também noz moscada e cominho. Então, uma carne moída bem temperadinha. E vamos também fazer a ervilha, que já tá de molho também desde ontem. No mesmo esquema do feijão, uma cabeça de alho inteira. Aqui a gente vai colocar também cebola picadinha. No caso, essa cebola vai derreter, né? E vamos colocar água e pressão. E cheiro verde fresquinho para carne moída também. Azeite para carne moída e pro arroz. O temperinho natural dela, sem sal. O arroz secou a primeira água, aí eu vou colocar agora o verdinho. Aqui é brócolis e couve. Então esse arroz vai ficar bem verdinho e bem vitaminado. Coloca a verdura junto com o arroz, porque a verdura é difícil de dar em BLW e mesmo de outra forma, né? Porque não dá pra ela segurar com a mão uma folha de couve, e a couve refogadinha igual a gente come, ela tem risco de engasgo. Então eu sempre coloco alguma verdurinha aqui no arroz, que pode ser couve, brócolis, você pode colocar legumes também como beterraba, que fica o arroz cor-de-rosa, pode colocar cenoura, que fica o arroz amarelinho. Então o arroz sempre tem algum incremento, nunca é só arroz. Carninha moída, recebendo os temperos. Ervilha cozinhou. Vou tirar, esmagar o alho. Ó. Olha lá, os dentes de alho ficam derretidinhos, ó. É só esmagar e retirar o bagaço. Ó, bagaçar inteirinho com a carne. A carne moída também tá pronta. Aqui eu deixei ela com um pouquinho de caldinho, ó. Porque eu vou processar ela um pouquinho também. Porque a regra, pra mim, né, a nossa regra é a seguinte: se não é BLW, tem que ser bem miudinho os pedaços. Então, ou você esmaga no garfo ou você processa. E como aqui eu tenho uns pedaços de pimentão, aqui azeitona, então eu vou processar. Então ela tem a carne grande em pedaços, o músculo, né? O músculo não foi processado, ficou grande para ela comer, mas eu tenho essa que vai ser processada. Só vai sair um pouquinho para ela e o restante entra sal e a família se alimenta. Pronto o arrozinho também. Arroz verdinho, ó, integral e com verduras. Então tá super nutritivo, tá cheirosinho.
E a gente já fez uma provinha de tudo. Colocamos todas as comidinhas no prato, colocamos um pouquinho de sal e comemos e tá muito gostoso. Então esse é o arroz com brócolis e couve. Ó, coloquei a carne moída no processador com um pouquinho do líquido dela mesmo, da carninha. E vamos lá. Vamos sempre aos pouquinhos, acompanhando. Ó, ainda tá com pedacinhos. Pronto, tá finalizado aqui o processamento da carne, ó. Então ela tem uma textura ainda bem, a textura certinha da carne moída, porém sem pedaços, né? Sem pedaços perigosos e boa para fazer o congelamento da forma que eu vou mostrar agora sobre armazenamento e congelamento. Agora vamos falar sobre logística de armazenamento, congelamento, transporte, como que a gente faz aqui em casa. Aqui em casa a gente usa muitos descartáveis, mas a gente toma um cuidado imenso sobre a composição desses plásticos, né? Desses polímeros. Então, todos têm que ser BPA free, né? Que são aqueles plásticos que podem ir no freezer e no micro-ondas tranquilamente, que não vai soltar nenhuma substância nociva no seu alimento, né? Nenhum problema para a sua saúde. Para quem não sabe, você também pode, né, além de olhar aqui na embalagem que tem que estar aqui, ó, livre de bisfenol, né? Ou BPA free também, que vem escrito assim. Também está escrito vai ao freezer e micro-ondas. E uma confirmação que você pode fazer é que todo objeto plástico, todo recipiente plástico, ele tem, por lei, a obrigação de ter um símbolo embaixo. Ele é bem difícil de ver, mas sempre tem um símbolo que é dentro de um triângulozinho, tem que ter o número 5. Esse é o número mais seguro, é um número que você realmente pode colocar seus alimentos sem perigo. Número 3 e número 7, totalmente perigosos, sai fora, não usem, tá? Então aqui em casa a gente usa bastante para nossa comida e para a comida da Esther também. A gente acredita, né, na ciência, acredita que então o BPA free ele realmente é seguro, tá? Símbolozinho número 5. E para o dia a dia da Esther, a gente usa aqui, vou contar aqui um pouco. Bom, o que a gente tem aqui? 3 tamanhos de potinhos plásticos redondos. Esse daqui tem 145 ml. 145 ml. Esse daqui tem 250 ml. Ele é mais baixinho assim. E esse aqui é o mesmo desse, só que é mais fundinho. Tem 350 ml. Tem esse quadradinho também, que ele tem 750 ml, ele cabe bastante coisa, né, para outros objetivos. Tem esse daqui também, que também é BPA free. É uma espécie de marmitinha, né? Mas a gente gosta dela porque ela tem essas divisórias internas. Então, quando a gente algum dia vai descongelar, por exemplo, arroz, feijão, legume e tal, algumas vezes a gente descongela aqui dentro, porque a gente pode colocar os quadradinhos de feijão aqui, os quadradinhos de arroz aqui, e eles não se misturam, né? A gente nem sempre oferece, não usa ele como prato, não, porque ele tem essas ranhuras e acaba atrapalhando um pouco. Mas para descongelar é legal, para deixar na geladeira algumas horas, por exemplo, entre o horário do almoço e o horário do jantar, também é legal esse recipiente. Temos também saquinhos plásticos que a gente compra em rolo. E temos também aqui formas de silicone, forminhas de silicone. Para que a gente usa essas forminhas? A gente usa bastante aqui. A gente congela aqui aqueles elementos que a gente não usa o BLW, né? Então, os alimentos que ela não vai segurar, aqueles que eu processei como o feijão, aqueles menorzinhos como o arroz, a carne que eu processei também. Então, essas miudezas a gente coloca aqui e congela. A ervilha que eu fiz também. E aí eu comprei assim com cores diferenciadas, justamente pra gente aproveitar também para diferenciar na hora de congelar. Facilita também um pouco. Então hoje nós vamos ter feijão, arroz
carne moída processada e ervilha. Esses serão os elementos que a gente vai congelar aqui nessas forminhas. Depois que tá congelado, acontece isso aqui, ó. Então eu tenho aqui um franguinho, que inclusive a gente vai usar na receita dela de hoje também. Tem aqui um franguinho que a gente já congelou. Mostra aqui, Fê. Aqui, ó, já saiu da forminha. Ele fica esses quadradinhos, ó. Peraí, deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Então, ó, ficam esses quadradinhos depois que sai da forminha. E aí a gente põe no saquinho e libera a forminha para o próximo congelamento de outro alimento. Então, esses quadradinhos, eles vêm pro saquinho e ficam e permanecem no freezer. E aí a gente tira um quadradinho disso em cada refeição, por exemplo, ou até para 2 refeições, dependendo do que é o produto. Esse aqui, no caso, é um franguinho processado que a gente fez há uns dias atrás e a gente vai usar hoje nas papinhas dela. Então, esse é um franguinho que a gente vai usar em uma das papinhas da Esther. Então, forminhas de gelo, marmitinha, mais quantidade de coisas. E este daqui, que é o menorzinho, a gente usa para montar, a gente pode usar para montar uma refeição, mas esse daqui fica mais confortável. Na verdade, a quantidade adequada para um bebê de 7 meses se alimentar bem são 2 colheres, de 2 a 3 colheres, né, de acordo com os nutricionistas. Então, cabe muito bem aqui, de 2 a 3 colheres de sopa para o almoço dela, e até cabe 6, 7 colheres aqui de sopa, então daria até para fazer o almoço e jantar. Só que como a gente usa BLW, então tem os pedaços grandes, por isso às vezes fica mais confortável, mais espaçoso de organizar a comidinha dela dentro dessa marmitinha aqui. Então a gente faz aqui a marmitinha da Esther. Quando a gente quer deixar ela toda montadinha, a gente começa pelo feijão embaixo, depois o arroz, depois os legumes e depois os legumes em pedaço, né? E um pedaço de carne por cima. Então isso aqui a gente monta uma refeição inteira dela com mais espaço, mais conforto. Cabe nessa, mas essa tem mais conforto por causa do BLW. Porém, nem sempre a gente guarda a marmitinha montada já. Algumas vezes a gente guarda os produtos separados por tipo, né? Então aqui eu posso guardar os legumes amarelos, os legumes vermelhos, os legumes verdes, alguma coisa assim. E no dia de hoje a gente vai usar esse daqui especialmente porque a gente está se organizando para uma viagem. A gente vai precisar ir a São Paulo na semana que vem. A gente vai ficar 3 dias fora. E eu não quero correr o risco de estar em algum lugar e não poder dar uma comida de qualidade para minha filha. Então a gente vai levar a comidinha dela. E aí, quando a gente viaja, realmente a gente faz questão da comida de qualidade, mas ao mesmo tempo a gente faz também questão de praticidade. Então, infelizmente, quando a gente viaja, a gente não pratica BLW, não vamos levar nenhuma comida em pedaço, não vamos levar nada que dificulte a nossa vida. Então, aqui, no dia de hoje, a gente vai montar papinha mesmo, né? Não é de liquidificador, é no processador, né? Vai ter uma certa textura, mas sim, será misturado. Arroz, feijão, legume, a carninha, tudo misturadinho, igual a papinha de neném da Nestlé mesmo, né? Toda, mas bem saborosa, toda natural, toda muito bem feitinha, mas sim, a gente vai fazer papinha que a gente não dá no dia a dia para Esther, mas para viagem a gente vai montar algumas papinhas super saborosas e diversificadas, que vão ficar nessa então. Então essa vai ser a papinha, aqui a marmitinha completa e aqui e nos saquinhos alguns legumes e alguns itens em separado pra gente montar no dia a dia da forma que a gente quiser. Vai. Então agora nós vamos começar finalmente as montagens das comidinhas, das marmitinhas, das papinhas. Vamos começar a montagem. Aqui estão os nossos recipientes e aqui estão os nossos alimentos. Tem café? Então, daqui pra lá, nós estamos organizados da seguinte forma. Nós temos aqui primeiro dois itens do grupo dos feijões, ou leguminosas, ou proteínas vegetais, que são o feijão e uma ervilha, né? Fizemos aqui uma ervilha e um feijão que a gente processou um pouquinho. Também pode ser lentilha, grão de bico, tudo isso é proteína vegetal.
Tudo isso são denominados leguminosas e também é o grupo dos feijões, tá? Então, nós escolhemos ervilha e feijão. Depois nós temos aqui o arroz. O arroz, a gente sempre vai fazer ele com uma verdurinha, sempre com uma vitamina extra, né? Então, é arroz integral com uma vitamina extra, bastante temperinho. Nesse caso, ele está com brócolis e couve. Lembrando, a gente faz também com beterraba, que fica lindo e saboroso, e também com cenoura. O arroz, ele pode ser substituído pelos legumes do grupo branco, do grupo dos legumes brancos e bege claro, que é o que? Batata inglesa, batata doce, inhame, mandioca, também polenta e macarrão. Então, essa turma e esse arroz, eles podem se alternar. Então, se eu coloquei arroz, eu não preciso colocar batata. Se eu coloquei batata, eu não preciso colocar arroz. Essas são as orientações as orientações nutricionais, né? Mais adequadas para a montagem de um prato bem variado. Depois aqui nós fizemos aqui duas opções de carne em formato BLW, então aqui uma carne, o músculo em formato BLW grande para ela pegar com a mão, e também drumezinhos de frango que ela também pega com a mão, tá? Então uma carne branca, uma carne vermelha em modelo BLW. E temos também uma carne vermelha e uma carne branca em modelo processado. Então, a carne vermelha é uma carne moída super temperada e depois processada. E aqui é um franguinho, peito de frango com cheiro verde, que está processado e já foi congelado nos cubinhos, tá? Aí, vamos entrar no mundo dos legumes. No mundo dos legumes temos primeiro o mundo dos legumes brancos. Eles não estão tão brancos porque eu coloquei muito temperinho verde, mas aqui é o inhame, a batata doce, tem também a mandioca, a batata inglesa, todos esses que são os legumes brancos ou bege claro, que são substitutos do arroz, do macarrão e da polenta, ok? Então aqui é um grupo de alimentos. Outro grupo de alimentos super importante que a gente adora aqui em casa, o grupo dos amarelos, laranjados e vermelhos, né? Esses aqui das cores mais vibrantes, a gente sempre tem que ter, né? Aqui a gente tem a abóbora, super cozidinha. Essas coisinhas verdes são os temperinhos, né? Aquele temperinho especial que a gente faz para Esther. A cenoura, bem cozidinha, tudo isso cozido no vapor, gente, com todos os nutrientes mantidos. Tudo isso também com a casca, olha só. Então, os nutrientes estão totalmente preservados. Mesmo que a pessoa não coma a casca, o nutriente da casca, ele passeou por ali, né? Ele passa por ali enquanto ele está sendo cozido. Então, a gente sempre cozinha com a casca, mesmo quando não come a casca. Batata baroa e beterraba. Então, esse é o mundo dos vermelhos e amarelos, né? E temos aqui um mundo verde. Mundo verde, abobrinha, jiló, a gente tinha brócolis também, mas a gente colocou no arroz. E aqui uma berinjela, tá? Então, essa turma verde aqui. Então, quando a gente monta, seja uma papinha, quando a gente monta, seja uma papinha ou seja uma marmitinha, a gente sempre coloca uma coisa de cada grupo, pelo menos. Então, um dos dois grupos de feijões, do grupo de legumes brancos, ou o arroz, ou o macarrão, ou alguma coisa. Então, um mundo do grupo branco, algum item de proteína animal, que é isso, ou o ovo cozido também, que a gente também dá para ela. Dois ou três entre esses daqui. Variando as cores, a gente sempre pega 2 ou 3 dentre esses aqui, variando as cores entre eles. E assim, agora a gente vai começar a montagem das nossas marmitinhas, finalmente. Aqui tia Fê colocando a ervilha nas forminhas de gelo. Olha só. Depois viram aqueles cubinhos super práticos. Tia Fê no feijãozinho, indo pra forminha.
Forminhas de gelo prontas para ir pro freezer. Ervilha, feijão, arroz e carninha. E aí, antes de colocar no freezer, a gente vai tampar. A gente pode tampar com papel filme ou então a gente usa esse saquinho. Esse saquinho que a gente depois que tirar a carninha, você já pode inclusive aproveitar esse mesmo saquinho e colocar os cubinhos da carne aqui, fechar e guardar, né? Então, a gente dá uma tampadinha para proteger do contato direto ali com outras coisas do freezer, né? Então não vai ficar. Aqui a gente passa para baixo. E pronto, agora sim vai pro freezer embaladinho. Agora a gente vai começar pelas papinhas para usar o processador. Então a gente já separou aqui a quantidade que a gente quer, tanto para viagem quanto para a gente vai também dar alguma introdução de papinha no jantar, que a papinha por ser mais prática, né? Aí reforçando as escolhas de grupos nutricionais. O grupo dos brancos, que seria o arroz e os legumes brancos. Então, um desses três aqui. Não precisa ter dois. Um desses três aqui. Do grupo dos feijões, um desses dois aqui. Feijão ou ervilha. Do grupo das carnes, a carne branca, a carne vermelha, um desses dois aqui. Em cada papinha. E aqui o grupo dos vermelhos e amarelos, um ou dois desses aqui. No grupo dos verdes, um desses aqui, não precisa repetir. Então, nós vamos, para preencher esses potinhos, a gente vai fazer mais ou menos umas 3 variações, 3 ou 4 variedades de papinha. Alternando as misturas entre os ingredientes para ficar bastante novidade para ela conhecer. E a gente usa aqui em casa caneta piloto e escreve direto na tampa dos potinhos, quando é uma palavra, 2 palavras. Quando são muitos ingredientes, a gente escreve nessas etiquetinhas. Aqui eu tô fazendo a etiquetinha da primeira receita de papinha que a gente fez. Vem cá, Fê. Que a gente colocou arroz, feijão, carne, cenoura, beterraba e abobrinha. Então, essa é a etiquetinha da primeira receita dela, que encheu 2 potinhos. Vai. Então, a gente já fez 2 receitas. Fizemos uma receita com arroz, feijão, carne, cenoura, beterraba, abobrinha. Depois fizemos 2 potinhos desse. Depois fizemos a segunda, que foi inhame, ou seja, trocamos o grupo dos brancos, o arroz pelo inhame, o feijão pela ervilha, a carne vermelha pelo frango, baroa, abóbora e berinjela. Então, essa é a segunda receita que rendeu 3 potinhos. Agora nós vamos para a terceira receita, para a gente ter bastante variedade. E aí nós vamos escolher do grupo branco, nós vamos escolher a batata doce, feijão, carne vermelha, beterraba, abóbora e jiló, para ter um gostinho diferente. Dois, três, quatro. Ok. 1, 2. Aqui um pedaço grande que serve por 2. E o outro era o jiló. Gilózinho.
Então, essa é a terceira receita de papinha, ó. Então, tá bem triturado, bem amassado, como se tivesse amassado no garfo mesmo, né? Mas, sim, né, tem uma textura aqui dos alimentos, né, ó. Uma textura aqui. Pronto. Ó, a quantidade que a gente tá colocando dentro de cada potinho, a gente tá colocando 3 colheres de sopa. Já que a nutricionista falou que são 2 colheres de sopa, 2 a 3, então a gente coloca 2 e oferece, né, até o quanto ela queira. Então, cada potinho é uma refeição. Dessa forma, a gente não precisa preocupar de contaminação, pode oferecer no próprio potinho com a colher, de forma prática para viagem. E o que sobrar é descarte, não vai para geladeira mais. Agora, nós vamos montar marmitinhas que não são para viagem, é para facilitar só o nosso dia a dia mesmo. Então, a gente começa embaixo com o feijão, depois vem o arroz, depois os legumes, aí eu ponho 3 legumes e depois a carne que vai entrar por cima. Então, esse potinho, essa marmitinha, a gente vai fazer para congelar. Então, essa marmitinha tem todos os grupos alimentares e a gente vai fazer algumas marmitinhas variando os sabores. E para congelar, mais para facilitar a hora do almoço mesmo. Então, aqui tem praticamente tem 2 refeições, mas pode ser conforme a aceitação da criança, né? Se ela vai aceitar comer mais ou menos. Eu preciso disso aqui. Então, essa é a marmitinha que eu acabei de explicar, né? A marmitinha do dia a dia, onde a gente tem o participativo. Então, temos pedaços grandes para BLW, que vão, depois de aquecido, vão ser montados no pratinho. E o arroz e o feijão que estão aqui, que vão ser ofertados na colherzinha. Então, aqui é colherzinha e BLW, que vão sair depois de aquecidos, vão pro pratinho. E aqui eu coloquei já 7 potinhos, ou seja, vamos fazer alimentação para uma semana de semana comum da nossa casa, sendo que a quantidade que está aqui serve para 2 refeições. Então pode ser almoço e jantar de um dia, ou almoço de um dia e almoço do outro dia, porque a comida não é servida aqui dentro, ela é servida fora, tá? Então, esse lado de cá, vou começar sempre pelo grupo dos feijões por baixo, porque é mais molhadinho. O lado de cá eu vou usar todo com feijão e o lado de cá todo com ervilha. 2 colheres de cada um que eu tô colocando. Então, feijão aqui, e aqui. E essas 3 opções aqui eu vou fazer com ervilha. Então, assim, a gente vai ter um cardápio variado para ela. Vou colocar 2 colheres igual eu coloquei do outro lado. E agora vamos entrar com o grupo dos brancos, né? Que pode ser arroz ou legumes brancos e bege claro. Batata inglesa, batata doce, inhame, mandioca e também macarrão e polenta. Aqui nós temos então arroz e batata doce. Eu vou usar mais arroz do que batata doce, porque o arroz está muito caprichadinho nos vegetais. Então, eu acho que vai ser mais interessante usar o arroz do que a batata doce nesta vez, né? Pode parar aqui. Então aqui já entramos com os feijões, variando entre feijão e ervilha, depois com o arroz e a batata doce, e agora vamos entrar com os legumes, mundo amarelo e vermelho, mundo verde, alternando entre eles. Então aqui já foi cenoura. Aí aqui eu vou colocar uma abóbora, um pedaço inteiro para pegar com a mão. Aqui eu vou colocar uma beterraba. Aqui eu vou colocar uma abóbora de novo.
verdinho em todo mundo, temos o grupo vermelho em todo mundo. E agora o terceiro legume. Então, eu sempre coloco 3 legumes variando entre esses aqui. Então, já coloquei vermelho e verde em todo mundo. Então, o terceiro tanto faz de qualquer um desses aqui. É só para ter variedade mesmo. Agora, as carnes do BLW que a gente coloca por cima. Essa primeira que a gente montou de demonstração já tá com carne vermelha. Então, aqui vai carne vermelha. Carne vermelha. E carne vermelha. E aqui, ó, franguinho drumê, no jeito para ela segurar com a mãozinha. Chegamos ao fim dessa longa jornada, mas que vai aliviar muitas horas de trabalho, vai deixar o dia a dia mais prático e sem perder a qualidade, sem perder o saudável do alimento da Esther, né? Então, como é que ficou aqui a nossa bancada de produção? Os gelinhos que vão fazer parte de futuros pratos, né? Então, gelinho de carne moída, de ervilha, de feijão preto, de arroz com brócolis, vão entrar pro freezer agora. As papinhas da viagem e papinhas de jantar, 1 receita, 2 receitas, 3 receitas, 4 receitas, então tem bastante variedade. Então temos 4 variações bem legais de papinhas. Aqui, aquela marmitinha, que não é papinha, que é com pedaços em BLW, que é só para deixar o dia a dia mais prático, para que a gente possa gastar mais parte do dia brincando com ela, se divertindo com ela, não só o tempo todo cozinhando e, né, trabalhando nesse sentido. E aqui, gente, a sobra acabou sobrando muito pouco, né? Porque tudo que eu fiz para ela, né, assim, a gente comprou bastante carne moída, tudo, o músculo era muito, tudo era muito. Mas a gente preparou sem sal, com bastante tempero, tirava a parte dela e depois salgava o restante para a família. Então a gente, né, a sobra é muito pequena. Isso aqui vai virar uma saladinha daqui a pouco, meu jantar e da tia Fê. Aqui uma papinha já pra gente fazer um jantarzinho com ela também. E que ela vai começar a jantar agora, né? E é isso. Nós vamos usar a caneta piloto para escrever cada uma dessas receitinhas aqui em cima, apesar de que qualquer uma que você pegar em qualquer dia você vai estar consumindo variedade, não tem nenhuma que está exatamente igual à outra. Às vezes o feijão é igual, mas os legumes são diferentes, então nenhuma está igual à outra. Então essa é a nossa produção do dia de hoje e que vai durar para vários dias e para uma viagem, para as comidinhas da Esther e para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para que a gente tenha mais tempo para brincar. Vai rindo mesmo. E final, chegou! Tantã. Cozinhamos bastante! Tchau, pessoal! Tchau, até ano que vem!